Olá, eu sou Angélica Hellish, estou aqui para ouvir um podcast com você. Vem comigo? Bom dia. Deixa eu arrumar aqui esse microfone. Tudo bem? Deixa eu ver se está captando aqui. Está. Hoje eu estou cheia de coisa para fazer. Estava tentando fazer ao vivo, mas não sei o que aconteceu, cara. Toda vez quando eu fui tentar fazer ao vivo, ouvindo algum podcast, alguma coisa, deu algum problema, né? Então eu vou tentar fazer isso gravado, né? E fazer o upload depois. Como é que vocês estão essa segunda-feira pós-eleições? Tá tranquilo? Como eu tô fazendo os trabalhos para o site, eu venho para cá para conversar um pouco com vocês, mesmo que não seja ao vivo. Vamos lá então. Hoje eu tenho para fazer o seguinte, eu tenho que legendar alguns filmes. Enquanto eu tô legendando, eu vou atualizando os podcasts do site. Essa webcam andou dando algum probleminha aqui, cara, mas eu não... Ela tá bem ruim mesmo. Aliás, deixa eu até colocar aqui, a gente tem uma vaquinha, né, gente? Não é chorando não, mas é importante porque a gente tá tentando levantar grana para ter uma webcam nova, né? Aliás, se você for generoso e tiver condições, que não é o nosso caso, e puder, porque a gente está precisando de uma doação de uma webcam. Se você tiver uma boa webcam aí, né? A gente está aí na publicação, vou deixar aqui o QR Code aqui do LivePix. Não sei se é o LivePix que eu tenho que deixar. Vai ficar depois o link da vaquinha, né? Mas no LivePix também dá para ter doação e tal. Eu acho que é melhor deixar, na verdade, o Pix. Não tem nada a ver pegar. Tem que ser o Pix. Copy. É isso, né? Trabalhar um pouco, ouvir um podcastzinho para não pirar. Última vez eu tava ouvindo um que eu tava achando engraçado, mas ele tava tão... Como é que eu posso explicar? Ele tava tão errado, assim, a maneira como ele tava, a abordagem. Porque tem isso, né, gente? Não é uma crítica... Ou é, cara, né? Depende de como é que você vai encarar, né? Você tem um podcast que é de humor, né? E principalmente stand-up, né? Eles têm isso de, às vezes, fazer, ó, aqui, o nosso apoio aqui. Às vezes fazer um humor muito qualquer coisa, né, galera? Nossa, eu tô com uma roupa bem zoada mesmo aqui. Hoje eu tô só o suco de eu normalmente trabalhando em casa mesmo, fazendo alguma coisa. E essa webcam ela tava piscando loucamente, agora que ela parou de piscar. Vamos ver qual é que é. Agora vai ficar aqui assim. Deixa eu ver se tem como baixar ou centralizar isso aqui. Pera aí. Acho que talvez. Gente. Vamos escutar um podcast comigo enquanto eu trabalho. Vamos lá, o que a gente tem para escutar hoje aqui? Eu tava escutando Pode Rir, mas eu tô com medo de botar de novo esse Pode Rir, que é um podcast de stand-up brasileiro, que pelo que eu entendi ele já tá encerrado. Aí eu não. Aí umas aberrações que acontecem, né? Que eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Vocês também, quem tá no meio do podcast deve ter reparado. Às vezes um podcast não tá na ativa e outro podcast pega o nome dele na cara dura. Pior do que isso é uma crítica, e, meu, vocês deveriam ir lá no canal dos caras para falar. Tem um podcast que é muito antigo, que é nosso amigo, a galera lá é todo... O Douglas participa aqui com a gente direto, a gente já participou lá direto várias vezes, que é o Podcast, né? E o galera lá do Hermes e Renato, né? Não é nem a galera lá do Hermes e Renato, é uns outros caras lá que tem um outro cara do Hermes e Renato. Pegou o nome, Podcast, e, com perdão no palavrão, foda-se. Falou assim, e já devem ter sido notificados que tem um podcast há muitos anos que tem esse nome, mas como não sei se o pessoal não registrou para ter copyright, eles deixaram o nome. Mas é um absurdo, cara. Uma vez fizeram isso com a gente. Olha que a gente é muito...
é que eu posso dizer? Não é se menosprezar, mas a gente é um podcast muito de nicho, muito simples. Não é um podcast hypado, né? Que nem o pessoal tem aí. Ai, meu Deus, saca? Mas já teve um cara que uma vez pegou Masmorra Cast. Exatamente, Masmorra Cast. É que hoje em dia a gente até se identifica para além de Masmorra Cast, até por causa da questão da assinatura, né? De quem vai assinar o podcast. Cineclube da Masmorra, Masmorra Cine. Mas teve um cara que pegou Masmorra Cast e tal, e a gente já tava há um certo tempo no ar. Aí eu lembro que né, uma colega da gente que gravava com a gente, que era advogada, falou com ele, né? Notificou ele, né? Deu aquela famosa notificação extrajudicial, né? Falar assim, ó, não pode pegar uma coisa que existe, que tá constatado que existe, porque tem isso. Penso eu, não sou experiente em direito, né? Nesse sentido, com questão de copyright, logo eu, né? Mas assim, você tá com podcast desde 2009, com ouvintes e tal, com site, com registro BR, com tudo. E o cara vai lá, simplesmente pega um podcast e coloca o nome do teu podcast. É muita cara de pau, meu. Assim, eu não consigo botar fé que a pessoa vai pegar um nome de alguma coisa e não bota um Google. Não joga um Google ali, a Masmorra Cast. Pô, né? Ou então Pod Trash. Então é sacanagem que fizeram com eles, né? Eu penso assim, né? Ficou esse QR Code maluco aqui. Mas bora lá, gente. Bora lá trabalhar, ouvir podcast. Espero que o som fique legal aqui para vocês. Deixa eu ver se tá configurado dentro do próprio aplicativo. Você nem se pode fazer isso. Pode mudar durante, assim. Que eu tô, na verdade, gravando, né? Não tem como fazer live. Que todas as vezes que eu fiz live, desde aquele maluco lá, um podcast Portuga, eu peguei e descobri que não ficou salva a live. Aí não sei se é uma parada da Twitch. Se vocês entenderem alguma coisa sobre isso, me contem. Ou o que, né? Vamos lá abrir aqui o Clementine, que eu tenho aqui um aplicativo, aqui um software, né? Onde eu vejo os podcasts que eu assino. Nova lista de reprodução, cadê? Não vou compartilhar a tela com vocês, não. Mas eu tô procurando os podcasts, achei. Tá. Eu tava ouvindo do Fefo Verso, que tava bem legal também. Espero que ele não se importe, né? O Bebê Rena da vida real. Vamos ver. O que a Marta da vida real achou do Bebê Rena? Como Zendaya enfrentou o racismo na indústria. Não tô rindo disso, eu tô rindo dos temáticas aqui, né? Cara, eu escuto essas paradas às vezes porque é legal tu ouvir podcast sério, então, mas, porra, tu se alopra, né? Se tu tá trabalhando no PC, não tem como, né? Tinha um que eu escutei, ele foi bem legal, do Perez Hilton, um cara muito misógino e tal, que impressionante o que ele fazia. A morte misteriosa da atriz Tanya Roberts. Vamos nessa aí? Vamos ver se ele deixa botar esse aqui na lista de reprodução. Ó, vamos ver, apareceu aqui. Oi, esse é o Fefoverso versão podcast e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um grande mistério de Hollywood, o que aconteceu com Tanya Roberts, uma estrela dos anos 80 que teve um fim cheio de suspeitas e teorias. Esse é um tema que me mandaram lá no e-mail, então obrigado André pela sugestão. Se você quiser me sugerir alguma coisa pode mandar lá também, é felipe.caires@live.com. E agora sim, bora pro episódio. Lembrando que tem versão no YouTube também, tá? Só procurar Fefoverso lá. No Fefoverso de hoje vamos fazer uma viagem no tempo para falar de uma estrela que brilhou em Hollywood nos anos 80, a atriz Tanya Roberts. Ela foi Charlie's Angel, ou seja, uma das panteras pra gente aqui do Brasil. Ela foi Bond Girl
em um dos milhares de filmes Uma do gata, Agente ela era. e ainda posou nua num ensaio que explodiu a Playboy. Acontece que essa história de sucesso teve um fim bem misterioso. A Tânia faleceu em 2021 num trágico evento cheio de suspeitas, teorias e incertezas. O que será que aconteceu com a protagonista do filme China, a Rainha das Selvas? Vem desbravar essa narrativa comigo. Eu só preciso antes mandar um abraço pro André, inscrito aqui do canal, que me mandou esse tema lá no e-mail e ele foi um querido. Ele colocou esse bichinho na minha cabeça e agora eu preciso colocar na cabeça de vocês também. Inclusive, se vocês quiserem mandar sugestão de tema, manda lá no e-mail, não tem problema, eu vou adorar. Bora investigar o falecimento misterioso dessa estrela de Hollywood? Fica tranquilo que eu vou te contar a história completa, tá? Só não esquece de deixar um like, porque isso ajuda muito com o meu trabalho. Se inscrever, se você for novo por aqui, tem muito Por conteúdo favor, de gente, se cultura inscrevam pop. lá, viu? E me seguir nas redes sociais também. Eu sei que parece muita coisa, mas é tudo simples e tudo me ajuda Eu gosto do vezes um jeito milhão. como eles se Ó, comunicam. presta atenção agora que eu vou te contar quem era Tanya Roberts, porque aqui vocês já conseguem pescar algumas informações importantes. A Tanya, na verdade, se chama Victoria Leigh Blum e ela nasceu em Manhattan, nos Estados Unidos, no final da década de 40. Apesar que a vida inteira ela disse que veio do Bronx. Uma coisa meio J-Lo. Reza a lenda que o avô da Tânia era um dentista conhecidíssimo nos Estados Unidos, porque ele foi um dos pioneiros a usar anestesia no tratamento odontológico. Então ela meio que já nasceu em berço de ouro. Mas você percebeu que nessa breve introdução que eu te dei, eu já te apresentei algumas informações contraditórias? Primeiro, a Tânia, na verdade, se chamava Victoria e ela nasceu em Manhattan, mas dizia que era do Bronx. Não que tenha maldade nisso ou que a Tânia fosse uma mentirosa, mas só pra você entender que existe uma certa névoa sobre quem ela realmente foi. Ainda adolescente, ela trabalhou como modelo e professora de dança, mas logo ela se mudou para o Canadá e quando ela voltou para Nova York, ali por volta dos anos 70, ela encontrou o grande amor da sua vida, o Barry Roberts, na fila do cinema. Olha só, na fila do cinema você pode encontrar um grande amor. Vá ao cinema. Essa é a minha mensagem aqui. Foi só aí que a Victoria começou a usar o nome artístico de Tânia e o sobrenome do marido, o Roberts. A musa estava tentando migrar da carreira de modelo para os grandes estúdios de Hollywood e em 1980 a coisa começou a dar certo. A atriz levou a melhor em uma disputa contra mais de 2.000 concorrentes e garantiu um papel na última temporada da série As Panteras, que para quem não sabe foi a série que originou o filme icônico dos anos 2000. Na produção, ela viveu a lutadora e modelo Julie Rogers e esse trabalho atraiu muita visibilidade para ela. Foi a porta que ela finalmente esperava encontrar. Causando grande repercussão na mídia, ela foi convidada para posar nua numa capa da Playboy. Ela aceitou a proposta, mas disse que só topou fazer o ensaio porque isso funcionaria como divulgação para os seus próximos filmes e ela deixava bem claro que não estava tão à vontade assim tirando fotos sem roupa. Era mais uma estratégia de marketing mesmo, e não porque ela queria se tornar um sex symbol e ela queria posar pra Playboy ano sim, ano não. Mas assim, anos 80, uma beldade de Hollywood super jovem posando pra Playboy, obviamente ela se tornou uma das mulheres mais desejadas da América. Ela estava ganhando muita visibilidade, conseguindo papéis que consagraram ela entre o público, como em China, a Rainha das Selvas, que talvez você se lembre porque já passou na sessão da tarde 1 zilhão de vezes, e no 14º filme da franquia James Bond, o 007 na mira dos assassinos. Apesar de ter sucessos no currículo, quando os anos 90 chegaram, eles esfriaram um pouco a carreira da Tânia. Até porque ela já estava chegando naquela fase em Hollywood que os caras não querem mais dar emprego para mulheres da idade dela. Mas a Tânia foi esperta, conseguiu recalcular a rota e entrou pro elenco da série The 70s Show, que é um clássico, né? Ganhou até spin-off da Netflix recentemente. Aqui ela interpretava uma dona de casa sexy e dividiu o palco com nomes como Ashton Kutcher e Mila Kunis, que seriam muito grandes a partir dali. A gente até podia fazer um vídeo sobre uma suposta maldição nessa série, porque rolou muita coisa braba com o elenco. Mas enfim, o programa foi um grande sucesso e graças a ele, a famosa e o marido conseguiram juntar dinheiro para comprar uma mansão luxuosa em Hollywood Hills. Eles reformaram, fizeram um lugar valer uma grana pesada. Guarda essa informação, porque a gente vai voltar para essa casa daqui a pouco. Tô ficando sem voz ao longo do vídeo. Então,
As coisas estavam indo muito bem para Tânia e para o marido, até que ele descobriu que tinha uma doença terminal. Para cuidar dele, a Tânia optou por deixar a série em 2001 na terceira temporada, e depois ela só fez algumas participações especiais. O último trabalho definitivo dela foi na sitcom Barbershop de 2005, um ano antes da morte do seu marido. Depois que o seu grande amor partiu, a atriz ficou mais reclusa da mídia, fazendo raras aparições, e isso dificultou o acesso de algumas informações pra gente. Por exemplo, nós sabemos que ela começou a se relacionar com um cara chamado Lance O'Brien, mas a gente não sabe como e nem quando os dois se conheceram. Quando esse novo relacionamento da Tânia veio a público, a galera ficou com o pé atrás. A Porque mina esse do cara tinha uma ABBA se aparência meio relacionou com o Mozart estranha, Ruel ele Stalker. parecia velho demais A loira pra do ABBA, uma ela, gata. ele tinha dente faltando, e a Tânia, embora já fosse uma O senhora, preconceito. tava super conservada, no auge da beleza. E eu sei que parece bizarro julgar alguém pela aparência, meu Deus, a Tânia Roberts estava namorando um feio, mas foi o que aconteceu. não era A só galera feio, não acho que ele achou era que esse mau casal também. fazia sentido, e essa foi a primeira recepção de todo mundo. Memoriza isso. Enfim, os anos se passaram, chegamos em 2020, época de pandemia, quando Tânia Roberts resolveu dar as caras novamente e começou a fazer live nas redes sociais para engajar com seus fãs. Nessas transmissões, a atriz dizia que estava com muito medo de se infectar com o vírus e ela contava um pouco da sua rotina durante o isolamento social. Segundo a Tânia, a vida dela consistia em ver filmes dentro de casa e caminhar com seus 2 cachorros em uma região montanhosa que tinha perto da casa dela. Aliás, sempre que podia, ela fazia uma crítica também ao governo do Trump, que é quem Aê. estava no poder na época, e ela ressaltava o seu trabalho como ativista dos direitos animais. Ela tinha até deixado escapar que estava com vontade de atuar de novo, principalmente se fosse em uma sitcom, numa série de comédia, porque é mais fácil, mais rápido de gravar. Ou seja, ela tava cheia de vida, saudável, fazendo caminhada, passeando com o cachorro, vendo filme dentro de casa. Ninguém poderia imaginar que no dia 3 de janeiro de 2021, a gente receberia a notícia da morte repentina dela. A Caramba. informação foi dada pelo seu assessor, o Mike Pingel, e pegou todo mundo de surpresa. Hollywood inteira começou a fazer homenagem pra ela. Até os seus colegas de elenco, gente que já tinha trabalhado com a Tânia, todo mundo ficou lamentando a morte na internet porque ninguém poderia imaginar que isso ia acontecer. Só que, no dia seguinte, fomos informados de que a equipe tinha cometido um erro. E não, Tânia Roberts estava vivíssima da Silva. Essa revelação aconteceu no momento em que o namorado dela, esse cara que a gente achou estranho, estava dando uma entrevista para um canal de notícias sobre a morte da amada. E Meu ele Deus. recebeu uma ligação ali ao vivo de alguém que deve ser, sei lá, do hospital ou algum familiar, dizendo que a Tânia estava viva e respirando na UTI. Gente, esse Meu vídeo existe, é bizarro. Que Ele estava triste, dando uma né, meu? entrevista, Mataram a lamentando mina a antes de morte tá da morta. Tânia. De repente recebe uma ligação e escuta que ela estava viva. What? Quem escreveu isso? Que roteirista do universo escreveu essa cena? E aí Caramba. todo mundo começou a se fazer a pergunta óbvia. Que história é essa? Que ontem ela estava morta, hoje ela tá viva? Que desencontro de informações foi esse? E aí a imprensa explicou o que aconteceu. Presta atenção. Segundo o Lance O'Brien, esse cara que a gente acha estranho, tudo começou na véspera de Natal, quando a Tânia foi fazer uma caminhada de rotina com seus cachorros. Durante o percurso, ela teria sentido dores no intestino e apresentado dificuldade para conseguir respirar. Assim que percebeu os sinais no próprio corpo, ela já parou a caminhada e voltou para casa para descansar. Até que na manhã seguinte, já tô ela tendo caiu da problema cama aqui. e ela não conseguiu Coisas levantar no mais do chão. site. Vendo isso, o Lance levou ela pro hospital correndo e quando eles chegaram lá, descobriram que a Tânia tinha desenvolvido uma infecção urinária que já estava fora do controle, já Tadinha. tinha até afetado seus órgãos. Por conta disso, ela foi internada sem direito à visita, vale lembrar, 2021, a gente ainda tinha um cenário de pandemia, e ela ficou do dia 24 de dezembro até 3 de janeiro sem ver ninguém, até que o seu namorado recebeu uma ligação do médico dizendo que ele teria direito a fazer uma visita de fim de vida, uma visita de despedida, Deus. porque a situação da Tânia já estava crítica. O Lance O'Brien foi no hospital, fez essa última visita, conversou com a Tânia e ele conta que ela fechou os olhos,
como se tivesse partido. Ele saiu da sala crente que a amada tinha partido nos seus braços, ligou pro assessor e falou: olha, a Tânia morreu. Aí esse assessor divulgou pra imprensa e o resto é história. Todo mundo começou a lamentar a morte de uma mulher que nem tinha morrido ainda. Como eu te falei, no dia seguinte, a equipe médica veio e disse: gente, a Tânia está respirando ainda, ela tá na UTI, a situação é grave, mas ela ainda não partiu. E horas depois, veio a confirmação de que sim, agora, oficial, a Tânia tinha falecido. O motivo teria sido uma falência múltipla dos órgãos por causa da infecção urinária. Agora, não tem como você escutar essa história e não ficar com uma pulguinha minúscula atrás da orelha. Primeiro, como ele diz que viu a mulher amada falecer nos seus braços e na verdade a mulher estava respirando. E segundo, que pressa foi essa de ligar pro assessor, de contar pro mundo inteiro que ela tinha falecido? Eles nem tinham certeza de nada ainda. Pois o povo, que já tinha desconfiança desse cara, não engoliu a história. Isso sem contar o fato dela ter falecido por uma infecção urinária. Uma coisa que é fácil de tratar. Ainda mais numa mulher saudável. Somatiza. Tudo bem que ela já tinha uma idade avançada, ela já era uma idosa aqui, mas ela mantinha uma rotina saudável de exercícios, caminhada. Do nada, a gente descobre uma infecção urinária que já tá tão avançada ao ponto de ter comprometido os órgãos. Como que esse diagnóstico não veio antes? E se os sintomas já estavam ali, como que ninguém tinha procurado um médico? Esperou chegar nesse nível para acontecer o que aconteceu? E essa história confusa só piora quando você coloca um ingrediente especial ali chamado dinheiro. Isso porque 6 meses depois da morte da estrela de Hollywood, foi divulgada uma carta escrita à mão por ela, deixando todos os seus bens pro Lance O'Brien. Ela não deixou nada pra família, nada pra irmã, nada pro sobrinho, tudo pra esse cara que a gente nem sabe pode ter manipulado desde ela, quando né, e meu? como eles estavam juntos. Nunca saiu da boca da Tânia que ele era marido dela, embora ele jure de pé junto que os dois eram casados. Não existe nenhuma certidão de casamento que comprove esse relacionamento. Não tem fotos dos dois se beijando. Gente, é um grande ponto de interrogação. E olha que bizarro o que a Tânia escreveu nessa carta, abre aspas. Eu sei que você não me ama, mas você tem sido um verdadeiro amigo e por isso sou grata. Tenha uma boa vida e não se culpe por isso. Eu sempre fui muito sensível pra viver nesse mundo. Eu sei que você não me ama, mas você foi um bom amigo. Qual era a verdadeira relação entre Tânia Roberts e Lance O'Brien? A própria irmã da Tânia, a Bárbara, foi lá pra LA tentar entender essa história e quando chegou lá descobriu que não podia fazer nada, porque a justiça já tinha acatado a carta da atriz. Um fun fact que o André me disse é que essa Bárbara, irmã da Tânia, mora aqui em São Paulo, no Brasil. What? Olha. Enfim, essas cartas que são escritas à mão e têm a assinatura do autor são chamadas de testamentos holográficos. E isso é uma coisa permitida lá na Califórnia. Mas como a internet já estava pirada nas teorias, todo mundo começou a se perguntar: será que ela foi coagida a escrever isso? Será que ela realmente escreveu? Será que ela estava sob efeito de alguma substância enquanto escrevia? Mas mesmo com toda essa repercussão, no final o Lance O'Brien acabou herdando a mansão da atriz, avaliada em milhões e milhões de dólares, e ainda teve direito a receber uma pensão por cuidar dos animais que eram dela. 1 ano depois do falecimento da Tânia, o Lance O'Brien vendeu a mansão e pegou o dinheiro pra ele. Esse assunto nunca bombou na mídia brasileira, mas lá fora existe um real questionamento. O que aconteceu com Tânia Roberts? Ela realmente faleceu de uma infecção urinária? Ou fizeram alguma coisa com ela pra conseguirem pegar o dinheiro? Ou ainda tem uma outra opção. Será que tá todo mundo duvidando de um homem inocente que perdeu uma mulher amada, que passou por um trauma de achar que ela tinha morrido e depois descobrir que ela tava viva e que na verdade nunca fez nada contra ela? Todas as opções são meio assustadoras, né? Uma mulher saudável entrando na terceira idade que morre de infecção urinária, uma mulher que foi explorada e teve sua vida ceifada por causa do dinheiro,
Um homem inocente que perdeu uma mulher que ama e que agora tá sendo crucificado na mídia. Meio creepy, meio bizarro. E se você tá se perguntando por que ninguém foi mexer no corpo pra descobrir o que tinha Tem que mexer acontecido, aqui a também. Tânia foi cremada e as suas cinzas foram jogadas onde Ai, ela quando é costumava cremada, caminhar. Então não tinha não corpo pra tem como, galera né? examinar e nem sei se iam entrar nisso. Uma informação curiosa que foi revelada depois do falecimento da Tânia é que durante toda a sua carreira ela mentiu a idade. Ela dizia que tinha nascido em 1955, quando na verdade ela era de 49, 6 anos mais velha. Essa é uma estratégia meio comum em Hollywood, não revelar a idade ou não dizer a sua idade real, porque se você parar pra pensar, no auge da carreira da Tanya Roberts, ela tava pegando papel e disputando o personagem com gente que era 10 anos mais jovem que ela. A gente sabe que o que A mulher importa tinha é a que mentir aparência, a mas idade. quando os diretores de casting recebem a sua ficha e tá ali que você nasceu 30 anos atrás, ninguém quer te contratar mais. Então essa foi mais uma coisa que tava Sacanagem. flutuando nessa névoa de informações incertas Ah, não, mas o sobre que a que Tânia. aconteceu com você que Agora tá me dando diz, o que você problema? achou desse mistério? Qual Desse é a sua negócio. opinião sobre o Deixa eu ver. falecimento dessa estrela de Tinha Hollywood? arrumado Deixa já? aí nos comentários, porque eu quero saber as teorias de vocês. Mais uma vez, obrigado André, que me mandou esse tema. Mandem lá pra mim Muito também, legal. tá? Fiquem Legal, à interessante. vontade. Tem semanas que eu não tenho de onde tirar tema, tá bom? Esse é um tema interessante. Uma história legal também, legal, né? Ou pelo menos curiosa, é a questão da Brittany Murphy, né? Que eu acho que até tem alguma coisa, um documentário. Porque a Brittany Murphy, para quem não tá lembrando muito, ela era das Patricinhas de Beverly Hills. E ela era uma atriz em ascensão também. Mas depois, no final da vida, assim, aí ela acabou ficando com um cara mais velho, o cara metido a diretor também. Uma história também meio esquisita, também relacionada com o homem. E ela ficava meio isolada, tinha uma relação meio esquisita entre ela, o cara e a própria mãe dela. Tem um documentário, deixa eu tentar achar o documentário sobre a Brittany Murphy, que é bem triste e tal, mas é bem interessante para você ver como é que é, as minas maravilhosas, envolvida com os caras merda, né, meu? Então, os caras que, sei lá, dominam a mente delas, ó, What Happened, Brittany Murphy. Aqui tá como Prime Video, né? E tal, mas também Apple TV Plus, e deve ter por aí também para em locais assim, né? Mas assim, é triste, a Tanya Roberts, assim, uma mulher maravilhosa, né, cara? Mulher linda, né? Quem é que não lembra da Tanya Roberts, pelo amor de Deus, né? É famosa aquela cena dela na série Xena, né? E tal. Na série, não, acho que no filme, né? Ó, que tem até abrir uma matéria aqui que tá com o nome dela aqui, ó. Tanya Roberts not dead despite long time. Partners in happy announcing her death. Her death. É estranho, né, meu? Uma mulher maravilhosa, fantástica. E você fica se perguntando, né? Qual que é o problema da gente que é mulher, da gente de alguma maneira se anular. Ou o cara é absolutamente incrível, né? Que é uma coisa que quando envolve dinheiro, né? Você fica assim, cara, por que diabos? Deixa eu. Ai, tá dando erro aqui. Por que diabos, né? Porra, altera aqui, meu filho. Tá. Por que diabos as minas maravilhosas se envolvem com os caras, os Zé Ninguém. Outra história também do caramba é da mina do ABBA. Deixa eu tirar aqui do Fefo aqui. Mas gostei, foi legal esse programa aqui. Tá como player podcast. Deixa eu tirar aqui. Pera aí, gente. Pronto. Não, e outra história também é da mina do ABBA, como eu tava falando, que basicamente ela ficava, sei lá, ela tem aqueles malucos, louco por ABBA, né, que fica atrás das minas, né, enchendo a paciência, infernizando, e ela entrou numa de sair com o cara, né, só que o cara acabou virando um stalker mesmo, psycho num nível, né, então é interessante, né? Depois eu vou montar aqui umas imagens e boto no YouTube. Vamos lá, consegui. Eu tô aqui tentando arrumar um podcast que aparentemente está dando problema, não sei por quê.
Porque para quem não sabe, ou se você sabe, é assim, né? Quem tem esses sites WordPress, né? Como é esse que eu estou tentando ajeitar, não é que nem... veja bem, o WordPress versão gratuita, né? Não é que nem... tu tem um plugin, tu faz o upload do podcast, acabei de bater na câmera. Tu faz o upload do podcast, então você fica... Você tem algumas facilitações, algumas, porque eu acho isso tudo muito sacal, viu? Para mim, quanto mais facilitar para as pessoas publicar podcast, distribuir podcast, melhor, né? Spotify, eu tenho um monte de questões relacionadas ao Spotify, que eles são uns malas sem alça, ficam deletando podcast, ficam falando para mim que os meus podcasts têm música de background de fundo que é para eu alterar. Vou alterar como? Um negócio de 15 anos atrás. Mas assim, tem que facilitar mesmo para as pessoas, né? E os que eu estou fazendo recentemente agora também estou tentando me adequar a esses parâmetros aí para facilitar. Mas a gente com todo esse trabalho que a gente já tinha com o site, que a gente pagava direitinho, começou os áudios a dar problema e uma hora o servidor pegou e foram perdidos tantos áudios. Eu tinha que arrumar não quero falar uma palavra, não. Arrumou uma cacetada de publicação. Eu falei, que não era só acertar lá. O problema é que eu tenho um site de backup. Por que eu tenho site de backup? Porque a gente é escaldado, né, cara? A gente tem um site funcionando com uma pessoa só mexendo, que sou eu, que não sou especialista. Aí o site cai, aí não tem nenhum site de backup, né? Pra nada, né? De imagem, absolutamente nada. É a fórmula do desastre. Eu ia ter que arrumar tudo lá, ia ter que arrumar tudo no site de backup. Eu falei, cara, não tem condições de continuar assim desse jeito, não tem condições. Eu não quero arrumar. Tu tá pagando uma grana e a gente recebe apoio também para isso, né? Para não ter essa espécie de transtorno, né, cara? É isso, gente. Vamos lá. Foi interessante esse daqui da Tânia Roberts, mas deixa eu só tentar entender o que aconteceu aqui. Por que está dando erro nesse link aqui que eu estou tentando fazer do player? É o que eu ia falar aí. Eu comecei explicando, não terminei, né? Que eu tenho essa mania, né? É assim, quando você tem esses sites gratuitos, ele não tem certos plugins, né? Você não tem o plugin, você vai ter que você arrumar bonitinho, pegar um código HTML, né? E você botar o player funcionando direitinho. Não é uma coisa que vem facilmente, como quando você tem um plugin que você sobe, ele já cria lá no player direitinho, você renomeia, confere se está tudo certo, vê se tem imagem agregada à publicação. Aqui não, bicho, aqui você é obrigado a basicamente tentar, né? Vou até sair aqui, vou ter que voltar. Tentar fazer tudo na unha, né? Isso é terrível, né? Não é à toa que eu tô aqui fazendo, ouvindo podcast e tal, porque é uma coisa chata para caramba de fazer isso, né? Chato e, né, gente, assim, na moral, não é para reclamar ou se lamentar, mas a gente não tem um salário fixo, né? A gente mantém o podcast porque a gente gosta do podcast, né? Não só a gente, muita gente desse Brasil, né? Você vê esses podcasts aí, é por isso que eu falo, assim, se você puder, e não é só com a gente, não tô falando só em causa própria, não, porque tem uns podcasts que eles são chorões, mas eles já tem um nível de apoio altíssimo. Você vai ver quanto é que eles estão recebendo de apoio nas plataformas. Tem 10 mil, 20 mil reais. A gente não consegue, tem mês que a gente não consegue ter 100 reais, entendeu, de apoio, né? A gente, se tivesse um mínimo, pelo menos, sei lá, um pouco a mais, ajudaria talvez até a gente na manutenção de tudo que a gente faz aqui. Mas o lance é que as pessoas, o que eu estava comentando, muita gente tem podcast, muita gente parou de fazer podcast, porque você só tem só trabalho, você não tem recurso. Mas tu fez podcast porque você quis, né? Sim, é verdade, né? Só que, assim, eu penso que se você é capaz de você pegar teu dinheiro e dar pra gente que já recebe para publicar o podcast, eu não vou falar o nome, porque eu vou falar que eu tô implicando, né? Mas gente que tem podcast na Amazon Prime, gente que tem podcast exclusivo do Spotify, a pessoa já tá ganhando dinheiro, tá? Para poder publicar esses podcasts lá, da plataforma, a plataforma paga. E eu penso, e não estou falando em causa própria, apoie qualquer podcast pequeno que você simpatize e goste,
Pô, ajuda um podcast que não tem esses recursos, não tem Amazon Prime, não tem gente escrevendo roteiro. Tem gente que só senta para gravar podcast, gente. A pessoa só senta e ok, não tem problema isso, né? A pessoa só sentar para gravar um podcast não tem problema nenhum, não. Você só tem o direito, a pessoa batalhou por isso. Mas assim, não é o mesmo trabalho que um produtor pequeno tem, entendeu? Então, se você tem recurso, você pode. Pô, quem é que não tem 5, 10 reais, né, gente? Sério que você não tem isso daí mesmo, assim, que é uma grana que tu chega na padaria, bicho, tu nem compra, sei lá, pão e uma mortadela direito, né? Não faz nada com 10 reais. Só que se várias pessoas ajudarem com 10 reais, isso daí já faz a diferença. A pessoa que nem a gente está querendo comprar uma webcam, a pessoa consegue comprar a webcam, entendeu? Que a webcam que a gente está tentando comprar é 400 reais, gente. Não é, nem é uma grande webcam nem nada. Mas assim, para parar de falar, né? Deixa eu ver se deu certo aqui, que agora eu finalmente tentei aqui ver se o negócio foi. Tá. Deixa eu abrir aqui numa outra aba. Ajude um podcast pequeno, gente. Não fiquem dando dinheiro. Ah, mas o dinheiro é meu, eu dou para quem quer. Ok, né? Mas saiba você que como cinema, como tudo que a gente fala aqui é um debate muito importante para quem gosta de cinema e minimamente se interessa de conhecer coisas diferentes, que se você também só apoia grandes podcasts de grandes plataformas, é o equivalente a você só apoiar que existam filmes, exemplo, a gente que trata de cinema alternativo, né? Filmes hypados, que tá em 20 salas de cinema ao mesmo tempo e tal, e saca? Porque o podcast já se convencionou, já é uma coisa conhecida no Brasil. Então, se você só apoia podcasts que já tem muita grana, já tem muito recurso, você faz os pequenos irem acabando. Eu conheço uma cacetada de gente maravilhosa, assim, sem palavras, como eles são incríveis, que eles pararam de fazer podcast porque ou era briga em casa, porque às vezes a pessoa, quando é cara normalmente, né? Mulher não vejo isso acontecer muito com mulher não, porque as minas, elas como é que eu posso dizer? Elas se garantem, né? Nunca vi esse caso de espécie de chateação, as minas comentando, mas já vi cara. Assim, a esposa, porra, tu fica aí gravando aí, não tá ganhando nada, perde teu tempo e tal. E às vezes tem gente na família da pessoa que tem um podcast, às vezes muito legal, que não, ou a pessoa não conseguiu ter a dinâmica de explicar o que é direitinho, ou a própria pessoa não se interessa e sai, a pessoa para de fazer porque a pessoa só está só gastando recurso. Então, para resumir isso daqui, antes que eu vá dar play em outra coisa. Tente ajudar alguém que precisa, viu? Tente ajudar alguém que precisa, que é bom. Vamos ver esse maluco aqui da. Cadê? Esse cara da UOL Prime, mas cada vez que eu escuto o podcast da UOL Prime dá problema, bicho. Não sei se é porque, sei lá, na Twitch dá ruim. Vocês que têm as manhas de Twitch, vocês conhecem tudo de Twitch? Me conta aí, bicho, se tem a ver com isso, né? Bora escutar um podcast. Eu queria escutar um podcast de humor, cara, mas é muito difícil arrumar um podcast de humor. Assim, eu não vou ver podcast de stand-upero, né? Já basta esse daí que eu dei o play aí e realmente, quando começaram a fazer piadas de mulher sem parar, sabe, começou a dar aquela preguiça. Falei, que saco, né, meu? Vamos ver o que o Google recomenda aqui com um podcast de humor. Aí as listagens, né, do Zine Cultural. Quer ver? Vamos ver como é que é. Conheça 13 podcasts de humor. Tem um aqui, eu não vou falar o nome deles não, porque eu não dei o play, não escutei. Podcast de humor, deixa eu ver, Apresentado por uma mina, gostei. Deixa eu ver. E tudo exclusivo Spotify, gente, eu não consigo... Desculpa, de coração, mas eu não consigo simpatizar com quem fica fazendo essas coisas o tempo todo. Primeiro que teve um podcast que eu escutava, eu não vou falar o nome, a pessoa tinha um podcast normal, habilitado em tudo quanto é aplicativo, né? Aí virou exclusivo Spotify. Exclusivo Spotify, visivelmente, você vê que a pessoa, claro, né? O Spotify fala assim, tu tem quantos ouvintes mensais? Opa, eu quero que seja da gente, só que exclusivo.
Só que isso daí é um contrato que a pessoa faz de tantos programas e tal. A pessoa, eu acho que isso é ruim, inclusive, para o produtor, né? Porque se você pega, fala assim, tudo bem, eu posso deixar meus podcasts depois disponíveis para os meus ouvintes. Mas tem ouvinte que não vai gostar disso, de você fazer a pessoa ser obrigada a assinar lá no Spotify, somente na plataforma do Spotify. Quando muito mais fácil a pessoa manter no agregador de podcast, né? Penso assim, né?